CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bem, Zó, que ótimo. Parabéns por Edson estar aqui conosco, né? Para trazer esses conhecimentos para nós, o Edson Holanda, que ele falará para nós do Livro dos Espíritos, falar sobre Deus, e o nosso querido Carlos falará também para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, convidar os pobres e os estupiados a ajudar sem esperar a retribuição. Vão participar conosco da nossa reunião pública, trazendo as orientações para nós, para que nós possamos trabalhar dentro de nós todas essas informações que eles trarão para nós. E para isso, eu tenho um hábito de dizer muito, vamos ficar 1 hora dentro do centro espírita, vamos nos desafiar, que muitas das vezes, eu não tenho panela em casa, mas geralmente as meninas falam assim, será que eu deixei a panela de pressão ligada? Será que eu botei alguma coisa no fogo? Então, muitas das vezes, nesses lapsos que a gente tira o nosso pensamento daqui e vamos verificar lá em casa e tal, o Edson traz uma informação importantíssima para nós e nós não captamos. Então, vamos procurar ficar 1 hora dentro do centro, prestando atenção nas palavras do nosso querido irmão, que muitas das vezes a gente pensa que o irmão está falando para nós, mas todo palestrante, todo comunicador espírita, ele tem assessores. Aliás, assessor somos nós só batemos a boca muitas das vezes. Eles que trazem essas informações para nós. E traz a informação de acordo com a necessidade de cada um. Já tivemos oportunidade de irmãos do público chegar para nós, vem cá, você nem me conhece, você falou isso para mim. Eu falei, meu irmão, o que eu falei? Eu mesmo não sei o que falei, acredito também que todos os palestrantes acontecem também. Então tenhamos a certeza que nós estamos aqui, olhado, amparado, por todos esses nossos irmãos que querem sempre o nosso sucesso. Aí, que todos sejam bem-vindos. Teremos um atendimento fraterno no final da nossa reunião. Aqueles que quiserem o atendimento fraterno, é só ficar sentado que um médium comparecerá ao irmão. Tenho a certeza que são médios totalmente responsáveis para ouvi-los. Muitas das vezes nós vamos fazer compras e seria bom a gente colocar na nossa mente, colocar um alimento não perecível também no nosso carrinho para fazer uma doação aqui ao CEAP. Assim sendo, nós estamos participando de uma cesta básica dos nossos queridos irmãos. Voluntário. Se existe um local que não existe desemprego, é no centro espírita. Estamos com a porta aberta, com o nosso DP funcionando a pleno vapor, precisando sempre de voluntários. Tem os voluntários que chegam, ficam 1 mês, 2, 3, vão embora. Outros vêm e ficam a vida toda aqui nesse trabalho do CEAP. Eu vou trabalhar para o CEAP? Eu vou trabalhar para fulano? Não. Nós nos tornamos trabalhadores de Jesus. Nós temos uma irmã que já fez palestra aqui conosco, agora recente até. O Edson conhece ela muito bem, que é a Deusa Nogueira. Ela diz para nós que a nossa carteira está assinada com Jesus. Nós somos trabalhadores de Jesus. Então a gente não está agradando ninguém, apenas fazendo o nosso papel aqui nesse planeta que nos acolhe, que é ser o divulgador e o trabalhador de Jesus. Quem coloca água no copinho, quem descasca uma batata, trabalhador de Jesus. A importância é a mesma. Cursos. A nossa casa iniciou-se os cursos. Está até bom, só houve uma aula sobre os cursos. Aqueles que quiserem fazer o curso, compareçam, venham, converse com o nosso diretor, o Nilton, e ele vai indicar qual o livro que a pessoa deverá iniciar e já começar a se envolver na doutrina espírita. Muitas das vezes a pessoa fala assim, o que é o espiritismo? O que é que eu estou fazendo aqui no espiritismo? Na terça-feira, nós vamos ter uma aula específica desses dois assuntos. O que eu estou fazendo aqui? Por que o espiritismo?
o que é o Espiritismo? E nós vamos obter essa resposta na primeira aula, foi de apresentação, no início, que é a primeira aula, na terça-feira, às 19 horas. Bem como temos durante a semana, muitos horários, que é só nós viermos e nos enganjar nesses horários. Eu tenho certeza que tem horário para todos, para atender a necessidade de cada um. Temos também para dar apoio aos nossos cursos, orientadores, a nossa livraria ali. Tem livros ali até de R$1. São livros usados, R$5, mas estão todos eles completinhos. Tem uns novos também, caso alguém queira. Uma outra coisa também que nós pedimos sempre, aquelas pessoas que têm que permanecer com o celular ligado, coloca no modo de silencioso, se porventura ele tocar, se ausenta um pouquinho, vai lá, atende e retorna, ok? Assim sendo, vamos iniciar então a nossa tarefa de hoje, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13, itens 7 e 8. Eu vou ler apenas o item 7, que é uma citação bíblica que diz assim: convidar os pobres e os estrupiados a ajudar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas, quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido estas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, itens 12 a 15. Assim, vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Jesus, queridos mentores do CIAP, muito vos agradecemos por ter nos dado a oportunidade de aqui comparecer, para cada vez mais entrarmos dentro do entendimento da verdadeira vida, simples, objetiva, que a doutrina espírita oferece para cada um de nós. Pedimos a nossos guias espirituais que nos amparem, para que nós possamos absorver todos os conhecimentos que o nosso querido irmão trará para cada um de nós. Na certeza de que nosso querido irmão maior, Jesus, está no nosso ambiente, está em nós, nos envolvendo e nos orientando, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje da reunião pública do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Então, hoje vamos falar do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, prova da existência de Deus, um tema bem bom para essa oportunidade nossa, nesses nossos momentos atuais. A questão 5 e 6, que nos diz assim: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Resposta dos Espíritos: que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se nada tivesse como base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O item 6 nos diz assim: o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, por que vossos selvagens teriam tal sentimento? Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão, que nossos benfeitores, amigos espirituais, o envolva na sua dinâmica. Que assim seja.
É com muito prazer, muita alegria estar aqui de volta, depois de um longo e tenebroso inverno. Já tem quase 3 anos que a gente não vem aqui. Primeiro veio 2 anos de pandemia, né? E depois as possibilidades. Cegueira, diabetes, uma série de coisas pequenas que a gente não liga muito, mas que atrapalham no decorrer do período. Então, chegamos à conclusão que o melhor horário de trabalho é esse, de 10 até 4 horas da tarde. Depois é ir para casa e descansar, até o dia seguinte. O tema de hoje fala-nos de uma situação que para mim é muito delicada, que é falar de Deus. Mas antes de falar de Deus, eu gostaria de falar da nossa religião. Ele tocou em alguns assuntos ali que são importantes o estudo aqui na Casa Espírita, principalmente o que é a nossa religião, o que é o Espiritismo. E no capítulo, acho que 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma exposição interessante, que é um espírito muito ligado à Igreja Católica que dá para ele. O Espiritismo é a ciência nova, só vou abrir, tá? Não vou falar nada dele, não. É a ciência nova que vem provar, através de fatos irrefutáveis, a existência de um mundo espiritual, que para mim foi muito difícil, entrelaçado com o mundo material, que para mim foi muito mais fácil. Nós que às vezes não nos, vamos dizer assim, adentramos a ideia de entendermos o que somos, de onde viemos e para onde vamos, Jesus teve todo o carinho, todo o equilíbrio para nos trazer a ideia primeiro de autotransformação. Porque fica muito difícil, do jeito que nós éramos, entender aquilo que temos que fazer hoje. Como assim? Se alguns séculos atrás nós disséssemos assim, há vida em outros planetas, muita gente mataria muita gente, né? E muita gente morreria do coração. Hoje, quem estuda ufologia sabe e tem contato, os norte-americanos principalmente, apesar de que o Dr. Herman, hoje ele tem uma palavrinha para os norte-americanos, que eu não vou dizer aqui agora não, que bota muita responsabilidade sobre eles, porque eles, por ser um país mais equilibrado, eu falei equilibrado, tá? Eles conseguem um progresso que não entende a vida, mas entende a matéria. Eles em tecnologia são bons, né? Dinheiro também eles são bons. Mas não são bons em sentimentos. E isso vai trazer prejuízo para o futuro. Então, hoje, nós, brasileiros, temos uma sensibilidade muito maior, chegamos a essa condição em que estamos, melhoramos os corpos. Hoje não tem ninguém feio, né? Você deve me achar bonito. Porque não tem ninguém feio hoje. Ah, mas o agalhador é feio. Não é feio. Olha para o agalhador, você vai ver que não é. Porque nós viemos trabalhando a reencarnação. Porque o que eu quero dizer com isso? Na parte divina, a equipe que trabalha lá é uma equipe que trabalha com programas. Então existe época para tudo. Aí vocês vão me perguntar, mas eu sou oriundo da Terra? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que não, eu vou lá depois. Então como é que começou a vida aqui? Isso tudo para falar de Deus, hein? Né? Existiu no início da programação da arquitetura da Terra uma caminhada para um determinado ponto da Terra chamada Lemúria. Já ouviu falar? É você? Eu sei que já. Esse cara é fuçador de livro, lê tudo que é livro, ele sabe.
Lemúria foi um lugar onde vinham gente de outros planetas exilados, por ordem do chefe da casa Terra, trazido para cá. Depois de um determinado período veio a Atlântida, porque a Lemúria, para variar, não sustentou aquelas almas. Nós tínhamos um problema, porque você gostava de cozinhar, eu gostava de ler. Aí você dizia assim para mim: para de ler aí um pouco, vem me ajudar na cozinha. Aí eu dizia para você: sai da cozinha um pouco, vem me ajudar na leitura. E isso criava uma guerra. Então alguém que se sentiu forte destruía alguém que se sentia fraco. Resultado: destruiu, tal como se destruiu a Atlântida, que eu, como na época era protestante, não aceitava a Atlântida, eu achava que não existia. Uma coisa que eu tive que engolir. Quando eu cheguei para o doutor Herman, falei: doutor Herman, ele disse: já sei, meu filho, aquele jeitão dele, né? Você conhece ele bem, mais até do que eu. Nós temos dificuldade de entender as coisas, mas devagarinho a gente vai chegando lá. E eu estou devagarinho até hoje, mas já cheguei a alguns pontos. E o André Jorge tem o hábito de escrever para o doutor Herman e botar uns quadrinhos, para o doutor Herman botar o tique ali, sim ou não, verdade ou mentira. E ele perguntou ao doutor Herman: desde quando eu venho reencarnando com meu pai? Aí o doutor Herman escreve, está escrito isso lá na carta dele: desde Atlântida. Eu caí sentado, porque eu não acreditava nisso, né? Ele disse: olha só, vai lá nos computadores, procura lá Atlântida, e você vai ver desenhos lindos. Tem uma cabeça de um soldado de pedra, né? Eu acho que é pedra aquilo, não é mármore, não é nada não. Que ela da altura de 10 homens. Falei: caramba, existiu mesmo. Aí eu fui ler o livro A Caminho da Luz. Emmanuel, depois de uma conversa com o Chico, ele diz para o Chico assim: escolhemos Capela, que é como é que dá o nome? O conjunto de estrelas, da constelação do Cocheiro, que era um povo mais adiantado, mas tinham problemas, e tiveram que vir para cá. Então escolhemos essa constelação para explicar como funcionou. Não significa que sejamos de lá, não precisa, porque Jesus teve autorização dos ministros maiores para recolher de que planeta fosse, para vir para cá e se fazer o início. Então passamos pelos brucutus, pelos dinossauros, e viemos desenvolvendo. Hoje eu já posso, só que beleza, hoje a gente já pode falar isso. Alguém pode dizer aí na assistência: isso não existiu. Tudo bem, vai procurar, como disse o Divaldo uma vez: a olho nu nós vemos 2.500 estrelas. Se não acredita, vai lá fora e conta. Né? Então é só procurar nas histórias, está lá. Isso eu não estou falando porque está na religião, não, isso eu estou falando porque está nos escritos, na ciência, na história. Então chegamos até aqui. Aí faltava-nos, e falta-nos ainda, porque tivemos 600 anos de uma religião que brotou na nossa cabeça a ideia de seguir o chefe. Então nós aprendemos que existia o inferno, quando na verdade não existia e nem existe. Nós é que fazemos do nosso céu o inferno. Tem até um livro chamado Céu e Inferno. Por que nós fazemos isso? Porque ainda nos falta a direção verdadeira e o entendimento dessa direção. Então, existe o céu, existe o CELD. Existe o CELD, que para mim é o meu paraíso, né? Agora tem o CEAP, que é a segunda opção que eu tenho. Se eu desencarnar, eu venho para cá. Se eles não me aceitarem lá, porque também tem isso, né? Então, olha só, a gente precisa entender quem somos. Quem somos.
somos espíritos imortais. Mas Edson, me disse um senhor, quarta-feira, agora, eu morro. Ah, se você morre é problema teu, eu não morro, eu perco só o corpo. Porque senão não precisaria haver médium, né? Se todo mundo morresse e acabasse, para que mediunidade? Aliás, para que viver? Não teria uma razão de ser. Já imaginou você conhecer uma pessoa, ou ter um filho que é mais profundo? Tá bom assim, Beth? Ter um filho, quando nasceu Natalinha, né? Linda! Eu vi na barriga, vi no bercinho, vi no carrinho. A gente se apaixona. Tem como não se apaixonar? Não tem. Né? Meu filho, a gente se apaixona. Aí depois que tem esse sentimento todo maior, você morre e acaba tudo? Que Deus é esse? Tem alguma coisa além disso, né? A jovem olha para o outro jovem e diz assim, caramba, né? Pensamento de mulher. Não sei se eu estou certo. Minha porção mulher ainda não está muito desenvolvida, não, né? Mas ela diz assim, caramba, esse cara é bonito. Vou bater um papo com ele para ver se, né? Aí, quando eles vão conversar, se interessam um pelo outro. Criam um sentimento. Daqui a pouco há uma paixão, daqui a pouco há o sentimento de amor, né? Que além do sentimento de amor, não se espantem com isso. Existe um outro sentimento que a gente usa vulgarmente, na verdade, ele é muito mais profundo, chamado amizade. A amizade é maior do que o amor. Ah, Edson, isso eu não acredito. É verdade. Porque na amizade, ela não acaba, vocês já perceberam? O amigo pode estar lá no Japão. Quando ele volta, depois de 39 anos, a primeira coisa que ele faz é ligar para o amigo. Porque a amizade não se quebra. A amizade a gente briga, daqui a 3 meses você vai lá e desculpa, eu estava muito nervoso. Aí o outro, eu também, você que não entendeu, mas tudo bem, eu sou assim mesmo, sou um grosseirão, pronto, então um abraço, acabou. No amor isso não acontece. Quando o amor quebra, briga, discussões, você que é o culpado, sempre assim. Ah, não é bem assim não, tá bom, eu vou aceitar, não é bem assim. Mas acontece, né? Então o que eu quero dizer para vocês? Precisamos nos conhecer. Isso é fundamental. E a gente não se conhece. Como é que você me prova isso? Ih, caramba, eu só tenho até 10 para as... Tá, vou roubar. Tu me roubou 5 minutos, mas tudo bem. É que eu gosto de falar. Aí, olha só, duas senhoras conversando na Praça Sans Pena. Ninguém se conhece. A gente precisa ter muita profundidade e reflexão para se entender, né? Ninguém se conhece. Elas diziam uma para a outra, nós estamos aqui nesse lugar que é perigoso, se o ladrão passar aqui, puxar minha bolsa e roubar, eu vou cair desmaiada aqui, porque eu não sei me movimentar, eu me assusto fácil. A outra dizendo assim, eu não, vou correndo atrás dele até pegar a tua bolsa. Não precisou demorar muito tempo, o ladrão chega, esses garotos que roubam as bolsas, né? Roubou a bolsa daquela que dizia que ia atrás. A que dizia que ia atrás, o que aconteceu com ela? Desmaiou. A que dizia que ia desmaiar, correu atrás do ladrão. E trouxe a bolsa e o garoto agarrado ali pela camisa. Então a gente não se conhece. O professor José Jorge, uma vez, numa palestra, ele disse assim, ele contou histórias sobre isso, e virou-se para uma pessoa lá, ele contando, você não me conhece. Aí o cara virou para ele, nem você se conhece. Porque nós somos assim, a gente tem dificuldade, e às vezes tomamos atitudes que desconhecemos. E quando a gente começa a se entronizar, fazer reflexões sobre nós, a gente começa a sentir situações diferenciadas. Nessa questão 5, que o Agalhardô acabou de ler, existem umas situações ali que Kardec pergunta é São Luís que responde, pergunta a ele, que ele diz assim, quando é intuitivo, né? Ele fala que é intuição, né? É isso? Ele fala o que é intuição?
Sentimento, piorou, ainda tem o sentimento intuitivo. É uma intuição mais profunda. Por quê? Porque tem que existir alguém ou alguma coisa que talvez nem seja palpável para a gente entender que a superioridade existe e foi progressiva, e nós estamos a caminho do progresso. Quando nós estamos entendendo que estamos a caminho do progresso, não adianta ler. O altivo, numa frase, ele levou 2 semanas trazendo estudos sobre aquela frase. O tema do Livro dos Espíritos era talismã. E incluía tantas situações que eu não vou tocar nesse assunto não, porque pode chocar ou ferir suscetibilidade. Mas que eu fiquei abismado de ver como é que tem raciocínio. Aquela presidente do Lar de Teresa também, Brunildes, ela pega uma palavra, fica 2 horas naquela palavra, te explicando tudo que aquela palavra que contém para te esclarecer. Então existe muita coisa que a gente ainda precisa desenvolver. Então, quando ele diz que nós temos um sentimento intuitivo, é porque existe muita coisa dentro de nós que às vezes a gente não consegue alcançar. Mas é necessário que a gente comece pela parte que é principal. Eu estou falando de autorreflexão, não estou falando, porque as pessoas às vezes vêm para a doutrina espírita. Onde é que está Deus que não vê que eu estou sofrendo? Se vem me perguntar isso, eu digo assim: Deus não é teu empregado não, meu. Porque Ele não é. A responsabilidade de alegria ou tristeza são as nossas atitudes. Por isso que existe um roteiro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, custou-nos a inteligência uma busca profunda. Líamos uma história sobre o Japão, e lá existiu um americano que resolveu ir pelo mundo em 1800 ou 600, sei lá para trás, chamado Apolo. Não era o Apolo que a gente conhece aí não, nós conhecemos 2 ou 3 Apolos, né? Era um outro Apolo, que lá no Japão eles começaram a entender a filosofia divina ali, né? E os japoneses, que não eram japoneses, era um outro nome, disseram para ele, porque ele disse assim, num trecho lá: Deus vai me ajudar a chegar lá. Aí o japonês principal lá disse: Deus já te ajudou. Se você não chegou, porque tu ainda não foi. Eu falei: ah, é? Aí eu comecei, olha só, é inteligente isso. Ué, mas se eu for, não vai te acontecer nada. Aí Apolo pergunta: por quê? Porque nós caminhamos no pensamento de Deus. Deus já nos deu todas as bênçãos que a gente precisava e precisa. Aí o Apolo diz assim: quer dizer que eu caminho no pensamento de Deus? É. Você é uma obra da criação que está em desenvolvimento. Mas se você jogar uma semente que Deus deixou vir para a terra, no chão ela brota, porque Deus já deixou essa bênção. E se ela brotar e for um fruto gostoso, você pode comer. Mas se for um fruto que o homem não come, vai servir para remédio. Não tem nada que não seja útil nessa terra, porque Deus abençoou a terra assim, para nós estarmos aqui. Kardec pergunta, eu ia deixar essa fala para o final, mas como o tempo urge, né? Kardec faz essa pergunta, ele não faz especificamente a um espírito, ele pergunta a um grupo de espíritos: que é Deus? Você sabe quem deu essa resposta sintetizada para ele? Eu fiquei espantado quando eu soube. Está no livro Revolução Espírita, do Paulo Figueiredo, eu acho. Foi Isaac Newton. Deus é a suprema inteligência do universo. Não é daqui da Terra, não. É de todo o universo. Causa primeira de todas as coisas. Eu comecei a analisar sobre isso.
Me lembrei de Paulo. Lá em Corinto, o rapaz pergunta para ele: e Deus? Aí disse o articulista lá, o cara que faz os artigos, né? Os olhos de Paulo se levantaram e olharam para a natureza. E os seus olhos disseram para o seu coração: Deus está em toda parte. Tem penetrabilidade em tudo. Logo está dentro de mim. Por isso, tudo vencerei. Está aí a imortalidade da alma. É a força motora que produz vida e que não deixa a vida desaparecer. Por isso que eu posso amar. Ah, mas vai ter decepção? Não tem problema. Depois cura. Né? Eu posso querer. Ah, mas pode não obter, não tem problema. Um dia eu vou ter. Ah, mas Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Deus já te ajudou, você tem que fazer o esforço para conseguir. Vai com Deus, não tem outra alternativa. Ele está dentro de mim, eu vou ter que ir com ele. Kardec bota lá no capítulo 15, eu acho, se você sabe melhor do que eu isso, da Gênese, né? Deus é uma textura tão fina, é uma alma tão fina que não se compara a um perispírito. É mais fino do que um perispírito. E tem penetrabilidade em todas as coisas. E tudo dele é arrumadinho como tem que ser, e a natureza não o decepciona. É por isso que cai uma folha seca de uma árvore, e Deus sabe que está caindo aquela folha daquela hora. Ele não sabe o nome de cada um, porque você tem reencarnações. Você pode usar o mesmo nome numa reencarnação e na outra, né? Isso nós já sabemos. Às vezes acontece, né? Mas você já teve vários nomes. Então ele sabe que existe um espírito que tem os olhos azuis, a cutis branca, cabelo louro. Ele sabe. Mas ele pode não saber o nome, mas se ele chegar perto, ele vai saber. Ele vai chegar perto? Não. Por quê? Porque se Deus, que é o Pai, dono de todas as coisas, chega perto de um ser igual a nós, nós somos os seres difíceis de ser entendidos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, diante de ti, né? Então me dá um BMW. Eu sou teu pai, sou rico, eu vou te dar um BMW. Aí vem o meu irmão e diz assim: agora eu quero um iate. Aí o que é que Deus fez para evitar isso? Se afastou, deixou a lei. A lei, você pode ter o BMW? Posso, eu tenho que trabalhar para ter. Posso ter o iate? Posso, vou ter que trabalhar para ter. Então a nossa ideia é autotransformação. Então o nosso sentimento... Ah, não acredito, eu tenho um ex-cunhado, que é ex porque já foi, né? Ele disse assim: eu não acredito em Deus. Aí eu disse para ele: não precisa acreditar. Não precisa acreditar. Eu acreditar numa coisa que existe é normal. Não acreditar é normal também. O problema é, quando eu ver que existe, eu vou me assustar. Então nós temos uma situação dentro de nós que se chama aceitar. Forçar a aceitar. Então, como eu sempre fui um camarada de dificuldades para aceitar, eu comecei a buscar. Aí comecei a estudar Joana de Ângeles. E em Joana de Valdo tem alguns estudos que para mim são interessantes. Ele fala de Deus na natureza. Aí ele coloca Deus, quem ensinou os animais a serem como são? Aí ele conta uma história de animal. Por exemplo, salmão. Salmão, ele quando vai desovar, ele sobe o rio, né, em grupos grandes, e vão lá no lugar aonde os pais os geraram. Mas os pais já morreram e não disseram para ele o caminho. Mas por sentimento intuitivo, eles chegam lá. Mas se você no meio do caminho pegar um salmão e botar no afluente do rio, ele trava a postura
que ele ia ter, a postura que eu digo, como é que a gente pode falar? A desova. Ele trava a desova, vai nadando, não é aqui não. Aí ele vai nadando, volta de novo para o curso do rio e chega lá. Quem é que ensinou isso aos peixes? Esse é um caso. Vamos colocar aí agora o João de Barro. Primavera, ele vai lá para cima. Aí, na árvore mais alta da floresta, ele bota o bico na direção onde o vento sopra. Dali ele sabe que quando o inverno chegar, a direção que o vento toma, e ele não erra, é interessante. E ele faz a casa de barro na direção contrária de onde o vento vai soprar, porque senão ele mata a prole dele de frio. Quem é que ensinou isso ao João de Barro? Foi o primeiro que fez e deu ação para todos os outros. Foi o primeiro Salmão que fez aquele roteiro e deu condição para o outro. E a Vespa? A Vespa é interessantíssima. Ela sabe que quando ela tiver a prole dela, ela vai morrer. Mas ela tem que deixar a prole numa situação bem característica para eles terem vida como ela teve. E os filhotes de insetos já nascem adultos, todos. Mas da Vespa é mais interessante porque tem duas situações. Essa primeira, a Vespa é preta, ela é mais escura. Ela vai no meio do mato, ela procura um gafanhoto forte, bonitão. Vai no pescocinho dele, tchum, dá uma anestesiada, ele fica com vida em suspensão. Porque os insetos da Vespa não comem carne estragada, velha, podre. Gostam de carne viva. Então ela vai, abre uma clareirinha, faz um buraquinho, bota o caboclo de cabeça para baixo lá para dentro, vivo ainda, o dorso dele cai, ela desova ali entre o corpo e a parte de carne dela, bota ali uma tonelada de ovinhos e vai morrer tranquila, sabendo que quando os ovinhos eclodirem, os nenenzinhos dela vai caminhando ali, já vai comendo, porque filho de pobre come muito, né? Então ela está ali naquela condição, e quando termina o corpo do gafanhoto, ele já estará morto, eles já estarão vivos, caminhando, fazendo a sua vida. Só tem essa condição? Não, tem outra. Isso que a gente vai descobrindo. Por que é na primavera sempre? Porque é na primavera que os casulos começam a eclodir e vêm as lagartas, né? E o que a Vespa dessa classe faz? Vai nessas lagartas gordas, colocam os filhotes dentro dela. E os filhotes ali, quando os ovinhos eclodem, que o calor está bem quentinho, puf, aí as larvinhas saem comendo o que está dentro dela, está viva. E ela começa a comer folha. E ela destrói uma plantação de folhas e as larvinhas da Vespa destroem ela. Quando elas estão grandes, elas matam a lagarta. A senhora disse assim, tadinha da lagarta. É uma vida ajudando a outra. Elas saem pelas laterais. Então, olha só, Deus, eu acredito em Deus, porque Ele tem programas para todas as coisas na Terra. Ele tem programas maravilhosos. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui. Já falei sobre isso. Prova científica, instinto, salmão, já falei. João de Barro, da Vespa, né? Então vamos lá para o lado mais forte, o lado científico da coisa. Esse foi o lado biológico. A Terra está exatamente a 150 milhões de quilômetros do Sol. Dá 149.987,60. 1.600 milhões. Deixa eu ver se eu estou errado. Ah, tá. 1.600 quilômetros.
1.600 milhões de quilômetros. Agora veio aqui. Se tiver a 1.400, impossível vida na Terra. Porque aí os nossos horários do dia não serão 24 horas. Se for 160 mil horas, nós teremos 120 horas do dia, que aí não vai sobrar vida na Terra, porque vai esquentar e tudo que tiver naquela direção aonde o Sol está mais forte, vai morrer. Mas se tiver a 1.600, 1.700, impossível vida na Terra também. Porque tudo que escapar dos 120 dias, dos 120 horas do calor, não vai escapar do frio às 120 horas da noite. Então está tudo no certinho ali, até as frações milimétricas estão certinhas. Teria outras coisas mais para a gente colocar, mas a gente vai entendendo que Deus deixou tudo para nós não termos problemas. E trouxe-nos um roteiro interessantíssimo, chamado Jesus, o Cristo de Deus. Eu, como fui protestante, eu adoro falar de Jesus. Porque ele, como arquiteto da terra, não cuida só da terra. Foi bom saber disso, ainda bem que não fui eu que trouxe essa mensagem para vocês agora, mas foi a Federação Espírita Brasileira, graças a Deus. Eu acredito neles, nesse ponto de pesquisa. Jesus toma conta de 5 planetas. Lógico, também seria desperdício, né? O homem casado, ele cuida de trazer o provento para casa, paga a empregada quando ele tem dinheiro, se ele não tem, é obrigação dele ajudar a varrer o chão, lavar a loucinha, né? E algumas cositas mais que dá para fazer. Eu demorei tempo para ajudar, mas eu já faço, né? Agora eu já posso falar. Quando eu não fazia, eu não falava. E etc, né? E vive. Por que é que Jesus, que cuida de planeta, não pode cuidar do outro? Ele tem os seus ministros, trouxe-nos anjos guardiões. Por que não pode ser assim? Né? E a gente esquece do nosso e quer o outro. Às vezes o cara se desdobra para cuidar da gente. E nós queremos, lá no Leon Denis é assim. As pessoas não param para fazer, acham que prece não existe. E é o que mais se pede. Façam prece. Ora, o bandidão ora, sabia? Aquele cara vai fazer um assalto, São Jorge, né? É assim que funciona. São Jorge, dá uma força para a gente. Sabemos que você tudo pode. E o cara vai lá e tenta, às vezes ele quebra a cara, né? Mas, aliás, 90% atualmente está quebrando a cara. Mas ele faz a prece. Nós temos obrigação. Mas a minha cabeça não é boa para isso, sou muito pecador. Não importa. Nós estamos aqui porque somos pecadores. Se não fôssemos, a gente não ia estar aqui. Então, orar é fundamental, porque você tem um camarada que não está ali 24 horas do teu lado, mas ele tem gente que fica e que te avisa. Então a gente fazer orações, não tem problema nenhum, é bom, porque você vai se auto-educando, eliminando situações difíceis do teu organismo, do teu sentimento, em que você vai substituindo por outras coisas boas. Não custa nada. Jesus, estou indo fazer uma palestra do CEAP, espero que ninguém durma. Mas se dormir, Senhor, que o Espírito me ouça. Né? Porque é fácil. Estamos nimbados de luz e de espíritos à nossa volta aqui. Prova isso. Não precisa provar. Basta você saber que você está numa condição em que hoje você veio buscar alguma coisa para te acalmar o dia. Não é? Por isso que na religião espírita, que ela entra como filosofia de vida e ciência, eu coloquei religião primeiro. Nós temos
3 situações importantes para nós estudarmos. Como religião, eu estava falando da prece, estava falando das possibilidades. E temos um livro, 1019 questões, que falam daquilo que você precisa ouvir, basta ler. E se não entender, você tem a oficina da alma, que chama-se Casa Espírita, e o curso Livro dos Espíritos, para você fazer. Eu estava querendo saber por que existe trabalho. Aí lá vão te responder, não vou responder não, porque eu vou deixar para o curso. Dentro dessa situação, veio um espírito chamado Hippolyte Léon Denis Arrivaio, sei que você conheceu ele de perto, chamado Allan Kardec, numa encarnação anterior, né? Que recebeu a incumbência de nos trazer compêndios literários para que a gente possa acompanhar o que podemos fazer de melhor para crescermos. Aí trouxe-nos, há 162 anos atrás, o livro dos médiuns, que é um guia para te orientar quando você se perturba. Porque a mediunidade ela é engraçada. Ela não te avisa quando ela vai chegar. Ela simplesmente eclodir, eu não gosto muito não, mas é o que acontece com a mediunidade, né? Ela eclode. Eu tenho lá no Leon Denis uma japonesinha há 11 anos. Estou vendo o meu vovô, ela é filha de japoneses, sanseis. Eu digo, está vendo mesmo ele? Como é que ele é? Ele tem bigode desse tamanho, grandão. E eu não estava vendo. Eu falei, e barba? Tem uma barba comprida. Cabelo dele, branco caído no ombro. Aí eu olhei para o pai dela e falei, é isso aí? Então ela está com a mediunidade eclodindo. Senta aí, vamos rezar. Comecei a fazer com ela toda semana. Nas quartas-feiras, fazíamos uma prece. E eu dizia assim, amigo espiritual dessa nossa amiga, nós gostaríamos que você entendesse que ela tem 11 anos e precisa estudar primeiro, conhecer as letras é importante. O Luiz Carlos da La Roça recebe do espírito uma reclamação que eu fiz essa prece e me chamou. O que está acontecendo? Com o quê? De quê? Não, você está cuidando de uma japonesinha? Eu falei, estou. O amigo dela está reclamando que você está dizendo que ela só tem 11 anos. Ela só tem 11 anos, tem que estudar. E se eu não fosse espírita, eu seria. Porque nós não conversamos com ele. Então há uma intercomunicação espiritual, que a gente às vezes pensa que não há, que não existe nada, porque os olhos da carne não conseguem ver. Mas o espírito, a alma vê por tudo quanto é lugar. Está lá no livro dos médiuns. Então o que eu coloquei do livro dos médiuns? O livro dos médiuns teve a sua publicação em 1861, na verdade foi em janeiro de 1861, né? E é um livro dividido em 3 classes. Ele é trabalhado para espíritos experimentadores. Vamos ver se existe espírito mesmo. Aí você reúne os 3 amigos céticos, senta numa mesinha, fica quietinho e vai vir o obsessor, que é natural. Mas não é obsessor porque ele é obsessor, não é mal, não. Não há perseguição. Nós vamos falar sobre obsessão antes de terminar o meu tempo. Porque tem espíritos que não fazem nada, ficam à toa. Quando recebem uma oportunidade dessa, eles entram ali, naquela situação ali, e ajuda, perturba. E essa perturbação é benéfica, né? Quando eu fui para a casa de Leon Denis, eu não estava só perturbado, não. Eu estava um pouco mais, né? E um pouco mais é brabo. Que a minha vontade era desistir de tudo. Mas alguém disse, vai lá para o Jesus, Maria e José. E eu fui.
E lá se fazia mediunidade daquela forma que você já deve ter conhecido, grosseira. Bota a mão na mesa. Você bota a mão na mesa, 22 médios baixava o santo, né? Pá! E falava da tua vida, né? Ah, tem que morrer mesmo, e não sei o quê, e bababá. E eu dizia assim, mas que coisa. E eu ia abrir, eu já ia botar o dedão na cara, não tinha doutrinação nenhuma para mim, eu já ia brigar com o espírito. Aí o senhor Alfredo, não, calma, deixa que eu falo. E foi, em 4 semanas consertaram um pouco. E numa dessas semanas, um casal amigo, vai lá no Leon Denis, eu digo, onde é isso? Aí o senhor Alfredo, com ciúme de eu sair do Jesus Maria, já disse assim, lá não é Kardec não, lá é Leon Denis. Qual é a diferença? Não sabia essa diferença, não conhecia nada. Fui lá para o Leon Denis. Cheguei lá, coisa incrível, né? Não era nada daquilo que é hoje, não. O murinho era baixinho, era interessante. Eu sentava ali no murinho e ficava olhando, né? Tinha acabado de ler um livro chamado Nosso Lar. Você que chegou a ler? E aí diz em Nosso Lar que das 6 horas da tarde lá em Nosso Lar, tudo para, né? Aonde tiver, para fazer prece. E lá no Leon Denis, os caras estavam fazendo prece lá dentro, e cá fora estava um andarilho danado. Eu digo, mas isso está tudo errado. A gente é discutidor, protestante, protesta sobre tudo. E o altivo passava para dar a palavra do plano espiritual. Como é, meu filho, está gostando? Eu disse, isso aqui é uma bagunça. Falava mesmo, né? Aí ele dizia, um dia você vai entender isso. Até foi virando a história. Quando ele disse assim para mim, você não vem à noite? Eu falei, ué, tem de noite? Tem. Eu fui. Quando chegou lá, eu sentei no corredorzinho, né, a cadeira aqui, o corredor aqui, para ele ir para o púlpito. É mais ou menos isso aí, você está nessa direção. Aí ele vem para dar a palavra do plano espiritual. Quando ele entrou, eu já fiquei nervoso, porque eu brigava com ele o tempo todo. Aí ele sentou, aí passaram a palavra para ele, Carlos Filhos, doutor Erma. E começou a falar, né? É necessário o estudo das normas da doutrina espírita para nós conhecermos o que temos que fazer para nos melhorarmos. E isso vai começar. Foi o primeiro comp. Eu estive lá. Não era com 1 aninho como é hoje, ou 2, não. Era tempo cumprido. Você lembra disso? Aí eu fiquei sem graça, né? Quando ele terminou, que terminou a prece, tomei um passe, fui saindo de fininho. A pior coisa que tem, você vai sair de fininho, escuta um psiu. Psiu. Aí tá feio na tua cabeça, será que sou eu? Eu não vou olhar. Eu não me chamo psiu. Daqui a pouco veio o Freitas. O homem está te chamando lá. Aí não tem jeito, né? Fui lá. Você está atrasado para chegar nessa casa. Você chega e já quer fugir? Fala ali com a Márcia Cordeiro. Posso falar o nome dela? Hoje ela está andando até de muletinha, né? Não sei se tu já viu. Mas foi ela que anotou isso 40 e tantos anos atrás. Então, começamos o estudo. Mas aí, quando você faz os livros, não foi assim comigo. Eu entrei logo direto no comp, na desobsessão, por causa da mediunidade. Ela incomoda. Então eu fazia o comp e fazia o trabalho de desobsessão para poder ir equilibrando, né? Aí eu dizia assim, agora eu sei o que é espírito. Parece gente. O altivo é gente. Mas é igual a nós. Tu queria que fosse como? Não, eu achei que fosse todo vaporizado, branquinho, todo mundo branquinho. Se fosse por parte do demônio, era tudo vermelhinho. Né? Se fosse por parte do céu, era tudo azulzinho. Disse, não, senhor, isso é coisa de demônio, isso não existe não. Aí pregou. Porque a gente é criado sabendo que existe o diabo, é ou não é? Como é que você vai entender que não tem? Porque você está há
milhões de anos com isso na cabeça, entra encarnação e sai reencarnação, você sabendo que o diabo existe, e ninguém pode dizer para você não existe. Quando chega uma hora que alguém diz, você não acredita. Então levou tempo, eu passei diversos sustos com isso, né? Você está dormindo, aí vem aquele pesadelo, que não é pesadelo, você se desdobra, aí tu olha para a pessoa, quem é você? Sou o diabo. Aí tu quer fugir, né? Aí tu escuta uma gargalhada. Isso chama-se obsessão. Simples e passiva. Resultado: conseguimos aceitar, mudou, as coisas mudaram. E o livro dos médiuns foi o livro que mais me capacitou para entender o que é como é que se diz? A manifestação e entender o mecanismo de trabalho e tipos de mecanismo que existe. Porque a gente pensa que mediunidade um é só para escrever, o outro é só para ver, o outro é só para ouvir, não. Todo mundo tem todas, apenas você vai usar a que é necessária. E essa ela eclode com mais rapidez. Mas todo mundo tem todas. Ah, mas se ninguém me disse isso, ninguém vai dizer não. Eu que estou falando aqui. O galhador vai dizer assim, caramba, tu falou demais. Tudo bem, mas é a verdade. Mas só que a gente... E Chico mostrou isso uma vez. Emmanuel depois chamou ele e disse assim, você vai trabalhar somente psicografando livros. Mas ele usou materialização, ele usou... como é que se diz? Oh, meu Deus! Ele foi todo amarrado uma vez e foi trancado numa casa, né? Aí esperaram meia hora e abriram, ele estava desamarrado. Tem um nome isso aí, mas eu não me lembro. E tinha uma série de outras mediunidades que ele usava para brincar, né? A futurística. Eu vou casar? Vai, porque todo mundo casa. Tem uns que não casam não, né? Mas você vai. E Emmanuel repudiava tudo isso. Você nasceu para essa mediunidade. Aí veio uma pergunta de Elias Silva. Todo mundo tem mediunidade? Aí o Emmanuel responde, todo mundo tem todas as mediunidades, mas eles vão usar aquelas que está escrito para ele utilizar. Então, mas eu não tenho mediunidade. Questão 145 ou 49, 159. É 159. Obrigado. Eu sempre erro. É 159. Não esqueçam e me ajudem quando eu errar. Todo mundo tem, num ponto qualquer, né? Mediunidade. Num sentimento qualquer, numa forma qualquer, mediunidade. Todo mundo. Eu sou médium de pedra, então vai ter que manifestar a pedra. E vai ser pesado, né? Vai ter que manifestar a colina de pedra, vai ser pesado nos ombros. Porque todo mundo tem, quer queiramos ou não, a gente tem. Teve um amigo lá no Leão Denis que chegou lá perturbado. Estou vendo um monte de coisa que não queria ver. Eu digo, então, meu filho, tem duas alternativas. Você vem para a casa espírita, reza, até não aguentar mais. Aí vai parar. Ou você vem e desenvolve isso e se enquadre nesse tipo de mediunidade que você tem. Altivo usou ele lá uns 2 anos. Depois ele voltou para a terra dele, lá no Ceará. Chamava-se Rossini. Ele via, fácil. Um dia ele chegou para mim e disse assim, quem é esse velho que usa gravata borboleta? É meio careca, mas tem o olho azul. Ele está falando do meu bisavô. É esse cara que trabalha contigo. Esse cara não, é meu bisavô, respeita. Ele era diretor de um jornal aqui na Terra. Como é que você sabe? Porque eu conheci meu bisavô e não conheci o vovô. O meu avô eu não conheci, mas o meu bisavô eu conheci. E era o único espírita na família na época. Então, as coisas funcionam assim. Deixa eu ver se eu já disse para vocês. O livro dos médiuns, para a gente terminar, faz parte de um Pentateuco, ajudando a muitos médiuns a saber o que acontece consigo quando a mediunidade começa a incomodar, empurrando você
Não tem outro jeito. Você vai para igreja, você vai para o catolicismo, você vai para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, mas você só vai entender no Espiritismo. Gente, foi o que eu pude trazer para vocês hoje com muita alegria. Gostei de ter estado aqui com vocês. Pelo menos umas 2 ou 3 vezes vocês riram. Isso é bom. É sinal que ainda há alegria nos nossos corações. E continuemos assim durante o dia, sorrindo, alegres, sabendo o quê? Nossos amigos espirituais estão atentos. Eu estou com o carro enguiçado desde anteontem. E botei a responsabilidade dele. Veio aqui até agora. Vou voltar, que eu sei que vou voltar. E só vou voltar porque eu vou deixar ele na oficina. Mas eu confio que isso tudo vai acontecer. Um dia feliz para todos, muita paz. Edson, por trazer seus conhecimentos, suas pesquisas, a sua bagagem de algum tempo da doutrina espírita que ele tem, aqui para cada um de nós. Então eu tenho certeza que cada palavra que foi dita aqui, todos parar a pensar, vai ver que todas elas é totalmente funcional na nossa vida. Conforme o nosso irmão falou, doutrina espírita tem que ser entendida. Ela não é colocada de qualquer maneira na nossa cabeça. E com isso, nós temos que estudar, temos que se fazer presente. O que nós aprendemos aqui, procuramos colocar lá fora, exercício. A sociedade é o nosso exercício daquilo que nós aprendemos. Do que quer dizer ser espírita, ser humano e ser espírito. Assim sendo, nós vamos agora passar pelo nosso segundo momento, que é a hora do passe. Pedimos aos médios que tomem suas posições e vocês entrem em contato com o guia espiritual de vocês, pede apoio, pede orientação, pede um envolvimento, que tem. Eles já estavam aqui esperando vocês chegarem. E assim, com esses nossos bondosos guias espirituais, nos orientando, nos absorvendo, vamos continuar com o nosso pensamento em Jesus e dizer assim: obrigado, queridos mentores do SEAP, obrigado, queridos irmãos, por estar sempre junto conosco, dando o melhor de nós, para que nós possamos nos manter firmes nos propósitos de Deus, para o nosso planejamento. Planejamento esse que nós pedimos para que nós possamos progredir nessa busca incessante, conforme o nosso irmão disse, do que é o Pai, o que é Deus. Fortalecido nesses ideais, fortalecido no amor do Pai para cada um de nós, pedimos que nos ajude hoje e sempre. Graças a Deus. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão. São palavras que caracterizam a violência modesta. Porém, se a modéstia real também existe a modéstia fingida, que é a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de deixar um pedaço aparecendo, olhando à sua volta, para verificar se alguém não a viu escondê-la. Se os benfeitores orgulhosos são desprezados entre os homens, o que não acontecerá diante de Deus? A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e hábil em dissimular o bem prestado e em evitar a mínima probabilidade de mágoa, porque toda caridade moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que não contrajem o beneficiado
diante do benfeitor, enquanto que a caridade orgulhosa o deixa humilhado. Convidar os pobres e os atropiados e ajudar sem esperar retribuição é o mínimo que devemos fazer seguindo a seara de Jesus. Quando deres um banquete, não convidem apenas os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Disse isso Jesus. Quando deres um festim, convida os pobres e os atropiados, os coxos e os cegos, e sinta-se feliz por eles não terem meios de retribuir, porque isto te será retribuído na ressurreição dos justos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Palavras que se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos nós seríamos perfeitos, sem ódio, sem desentendimentos, sem pobreza, porque ao supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não viríamos mais nos sombrios quarteirões pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazemos nesse mundo inferior. Não desprezemos o nosso semelhante. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado, desdenhosamente, podemos estar repelindo um espírito que nos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à nossa. Lembremos, irmãos, de que Jesus disse que somos irmãos, e pensemos sempre nessas palavras antes de repelirmos o leproso ou o mendigo. Amemos o nosso próximo como a nós mesmos, porque agora sabemos que repelir os infelizes pode significar que estejamos repelindo um irmão, um pai, um amigo, que estejamos afastando para longe de nós. Nós, imperfeitos como somos, ainda quando vimos crianças, adultos em semáforos pedindo esmola, pedindo ajuda, somos capazes de fechar os vidros, repelindo exatamente um irmão que pode ter sido, no nosso passado, um pai, um primo, um grande amigo. E ainda que não fosse, estaríamos fugindo os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Que Jesus e nosso Deus Pai nos orientem em nossas decisões hoje e sempre. Graças a Deus. Assim sendo, vamos para a nossa oração final, permanecendo em sintonia com esses benfeitores da casa. A casa hoje temos como diretor nosso querido irmão Antônio de Aquino, bem como todos aqueles outros trabalhadores que aqui se encontram intensamente na tarefa. Trabalhadores de Jesus não descansam. Trabalhadores de Jesus estão sempre prontos para a tarefa. Assim, pedimos a Jesus, oriente a cada um de nós, porque dentro das nossas pequenas tarefas,
faz com que nós também sejamos trabalhadores da vossa seara. Fortalece a cada um de nós, querido irmão, para que nós possamos nos envolver para o único que ganha com isso somos nós, através do conhecimento que nós adquirimos na prática do amor, a prática do que Deus falou para cada um de nós. Estou sempre envolvendo a cada um de vocês. E nossos guias espirituais ficam tristes quando muitas das vezes nós falhamos com toda a oportunidade que nós temos para adquirir a vitória. Pedimos a Deus, nosso Pai, fortaleça a nós, nos envolva, mantém-nos atento para que nós possamos realizar sempre as boas tarefas. Assim, envolvido nesse amor imenso que nosso querido Mestre Jesus e irmão tem para cada um de nós, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado o estudo da reunião pública da manhã de hoje. Fique conosco, querido Pai, graças a Deus.